Com 12 anos fui trabalhar nesta mesma rua, no prédio 46A, onde havia uma sapataria que tinha o nome de Barateiro de Lisboa. Aí trabalhei até que, onde o meu tio, que era fornecedor pracista de calçado, fornecia esse estabelecimento como outros estabelecimentos comerciais da área de calçado, e aí teve um desencontro com o testemunho de uma passagem, digamos que, de exercício da atividade dentro dessa loja. Faleceu o antigo dono e com a passagem de propriedade para um novo dono, que na altura era o encarregado, esse meu tio, onde eu vivia, onde fui criado desde os 12 anos, ali na zona do Arieiro, incompatibilizou-se com a gestão desse estabelecimento nesse momento. Então decidiu procurar abrir aqui um estabelecimento e onde deveria de ser, neste local, Avenida de Berna 32, onde estava a ser construído este prédio. Em 1959 foi o momento em que se estabeleceu aqui com esta loja e comigo na condição de encarregado, então com 12 anos, não, então com 15 anos de idade. Vem desde aí a minha ligação a este espaço que agora temos, onde se situa a Sapataria Berna, com a denominação que é a razão social de Sapataria, o Barateiro das Avenidas Novas, como resultante do que era a cultura comercial da época de 50 em Lisboa. Muitas firmas que se constituíam nas várias áreas, no calçado, como no pronto a vestir e até noutras especialidades, noutras áreas, havia muito a tendência de ser o Barateiro de Lisboa, o Barateiro das Avenidas Novas, o Barateiro de Alvalade, o Barateiro de Campos de Ourique. Era esta uma cultura que vigorava na altura na criação dos espaços comerciais. Mas o nosso nome comercial foi exatamente o nome da Berna. A Avenida de Berna era aquela em que estávamos situados e a sapataria ficou a chamar-se, por nossa decisão, Sapataria Berna. E a vossa loja também tinha uma particularidade em relação ao tipo de calçado que... Sim, a nossa loja tinha uma particularidade. Procurámos sempre que o nosso calçado fosse exclusivamente português, produzido em Portugal. Depois procurámos sempre afirmar-nos pela qualidade. E este nosso espírito e esta nossa intenção foi-se refinando à medida que nós fomos tendo uma intervenção mais autónoma. Eu falo no meu caso concreto. Nós, nesta loja em que eu era encarregado desde 1959, foram passando vários rapazes mais novos do que eu, embora eu tivesse começado com uns 15 anos, em 59, fui formando aquilo que se chamavam vários marçanos. Fui transmitindo o testemunho da minha experiência, da minha vocação, e na maior parte dos casos eles foram saindo depois para outras atividades, porque nem todos sentiam o mesmo apelo à continuidade na atividade comercial, e até que, por exemplo, aquele que é hoje meu sócio entrou aqui, portanto, comigo em 1968, após eu ter regressado do serviço militar em África. Aí nós, mantendo os dois nessa atividade, acabámos por vir a ser os gerentes desta loja, quando em 1989, após a morte do antigo proprietário, Manuel da Silva Manaú, a filha, que não sentia vocação para a atividade comercial, decidiu passar a loja. E a que eu anteriormente já me havia candidatado a assumir essa responsabilidade. Mas essa pessoa entendeu que, como forma de não dar, digamos que, indemnizações a nenhum empregado, criou a possibilidade de nos proporcionar a ambos, em sociedade,
a assunção desses compromissos, passando-nos o testemunho, pagando-lhe um espaço que na altura foi acordado. E assim é que desde 1989, por escritura pública que se realizou, nós somos os proprietários, ou os gerentes desta sociedade comercial. Com esta nossa intervenção mais responsável e mais autónoma, começámos a desenvolver a nossa atividade e até aumentar o volume de vendas do estabelecimento. Porquê? Porque, se é possível, não nos empenhámos mais, mas alargámos um bocadinho aquilo que eram as nossas vocações. E começou então aí a desenvolver-se a nossa ação no campo dos sapatos com correção, para responder às necessidades das pessoas com deficiência e com outras dificuldades. Aí fomos sendo conhecidos como tendo intervenção nessa área e fomos alargando a nossa atividade também por essa via. Também no setor do calçado, para a enfermagem, que nós já desenvolvíamos há uns anos, começámos a alargar a nossa intervenção, porque mostrando que éramos capazes de fazer mais e melhor, fomos sendo mais procurados por escolas de enfermagem, como a Escola São Francisco das Misericórdias, a Escola São Vicente de Paulo, a Escola das Franciscanas de Maria, a Escola da Cruz Vermelha, Escolas Superiores de Enfermagem, portanto várias, e também através da venda direta a enfermeiros das unidades hospitalares que eram públicas. Aí nunca fornecemos unidades hospitalares públicas apenas porque elas não assumiam essa responsabilidade de fornecer os sapatos aos enfermeiros. Eram eles que individualmente os compravam. Nas unidades de saúde que se foram criando, clínicas e hospitais privados, aí sim fomos procurados, sendo conhecedores da nossa experiência nessa área, essas instituições procuraram-nos, foram-nos procurando umas após outras, e nós fomos alargando também nessa área, como seja para o Hospital da Luz. Ao SAMS, já desde há muito mais anos muito mais anteriores, vínhamos fornecendo, e depois vieram então as unidades do Hospital da Luz, com as suas várias subunidades. Veio o Hospital da Amadora Sintra também, que mais tarde deixou de nos contactar para que lhes fornecêssemos, fazendo com que fossem os profissionais, enfermeiros, a procurar-nos para comprar individualmente esses artigos. Na área da navegação aérea, as hospedeiras começaram a procurar-nos. Isto começou quando, em 2007, 2006, 2007, uma senhora hospedeira de nome, aqui fica a homenagem, e fazemos, Dona Fábia, que era nossa cliente no calçado de rua e porque tinha dificuldades muito específicas nos seus pés e ela se dava bem com o nosso calçado, um dia pôs-me a questão, dizendo-me: olha, eu sou vossa cliente, apesar das dificuldades que eu tenho, como o senhor sabe, vocês têm conseguido arranjar sapatos com que eu, apesar dessas minhas dificuldades, ando normalmente, sem problemas, e acontece que eu, sendo hospedeira da TAP, não dou com os sapatos que a TAP nos fornece e agora mesmo estou com baixa porque não posso calçar esses sapatos. E então lembrei-me de fazer uma pergunta: vocês seriam capazes de fazer os modelos que nós usamos na TAP com as vossas formas e a qualidade das vossas peles, dos vossos artigos, de maneira a que eu possa também andar bem com os sapatos da farda? Eu disse: Dona Fábia, nós fazemos tudo, tragam lá os modelos que nós fazemos a vosso contento. E começou aí o nosso fornecimento às hospedeiras da TAP, que a dada altura a própria TAP, por pressão das suas profissionais, também veio requisitar-nos diretamente os nossos sapatos. Mas provavelmente por razões orçamentais, quando viram que tanta gente estava interessada em cá vir e cá vir individualmente, deixaram de assumir esse compromisso, não é? E deixaram que fossem as profissionais, ou todos os profissionais, a virem aqui
fazer as suas compras diretamente. Porquê? Porque tinham obtido melhores resultados que aqueles que obtinham com as compras que faziam a outras empresas da nossa área. Não é? Depois foi-se intensificando e foi-se consolidando a crença de que nós, demonstrada, claro, de que nós éramos capazes de fazer melhor, e ao fazer melhor satisfazíamos as pessoas que eram testemunho dessas vantagens. Numa primeira fase não nos apercebemos que começasse a haver alguma concorrência. Mas mais tarde começámos a ter conhecedores de que havia alguma outra concorrência. Mas por felicidade nossa, ao que parece, não eram satisfatórias, não conseguiam ganhar-nos a corrida, e nós fomos intensificando a nossa ação, fomos reforçando a nossa, digamos, a crença nas pessoas de que nós éramos mais capazes. E como é que o fizemos? Fazíamos desta forma. Não é? Nós temos conhecedores do mercado, não é? Do mercado na área da produção de calçado, tínhamos bem consciência de que não eram os grandes produtores aqueles que serviam os nossos desígnios para estes fins específicos. Não é? Ao contrário, procurámos apoios que são para nós muito familiares, não é? E daí manter-se esta relação e esta valência, e que nos vão dando atendimento personalizado, o atendimento em função das necessidades específicas de cada pessoa. Nós aqui tiramos as medidas, desenhamos os pés das pessoas, tiramos as medidas respectivas, nos casos quanto mais sensíveis, mais pormenorizados têm que ser esses dados, não é? E assim vamos transmitindo, porque há uma interação muito próxima entre nós, emissores, e quem nos produz, que são os setores. Não podemos mandar fazer isso a qualquer, não delegamos isso em qualquer fábrica, não pode ser, porque isso não é objeto de uma fábrica, é mais um artigo, digamos, feito de forma artesanal e personalizada, não é? E daí nós conseguimos ir tendo estes resultados. É assim que nós queremos e temos conseguido manter-nos, não é? Para produzir com satisfação maior e para ganhar nas pessoas a preferência que nos vão dedicando. Agora, retomando um bocadinho também a falar sobre o espaço aqui da sapataria. Temos um espaço completamente renovado. Como é que era esta sapataria? Bom, esta sapataria começou por ser metade do que é hoje, em 1959, neste espaço que nós vimos, onde está hoje a nossa secretaria. Em 1959, digamos que tínhamos duas lojas. À esquerda, a 32A era a papelaria e 32B era a sapataria. A papelaria, entretanto, tornou-se insolvente ou inviável a dada altura e abandonou os espaços, entregando a casa ao senhorio. Nós, conhecedores disso, eu com o primeiro proprietário, eu como encarregado, o primeiro proprietário como gerente desta sociedade, ainda em 1963, abeirou-se dos senhorios e propôs-lhe o ficarmos com o espaço da papelaria. E então, sugerindo que fosse retirada a parede divisória e se constituísse num único estabelecimento, retirando a porta da papelaria e aumentando aquela que é a nossa montra de senhora hoje, não é? Ficou, portanto, uma montra com a dimensão que tinha mais o espaço daquela que era a porta desse estabelecimento específico, e constituindo aí um único, digamos, contrato de arrendamento. Infelizmente hoje outros horizontes surgem, não é? Intermediadores que fazem perigar a nossa existência aqui para a ameaça que nos foi apresentada de que a lei designada por Merral, que é o novo regulamento urbano, digamos, um arrendamento urbano, criado e introduzido pelo governo de Passos Coelho na pessoa da Assunção Cristas, que era na altura responsável nesta área,
Foi então criado este novo regulamento. Esse novo regulamento instituiu nos seus parâmetros legais que haveria um período de transição de 5 anos que era concedido e fins dos quais os contratos de arrendamento anteriores se extinguiriam, não é? Por decreto. Assim fomos confrontados em 2013 pelos nossos senhorios com esta questão, dizendo-nos que fins desses 5 anos nós deixaríamos de ter direitos e naquela altura foi proposto um aumento de renda que ainda tinha alguns condicionantes legais. Nós respondemos, manifestando o nosso desacordo com a proposta, apresentando uma contra-proposta, com um aumento de renda sim, mas não tão alargado, e com prazo a acordar. Foi esta a nossa proposta. Como resposta tivemos a informação de que a renda seria aquela que eles haviam apresentado e não outra, não a nossa proposta, e quanto ao prazo de arrendamento ele não teria cabimento, não seria aceito e que se manteria aquilo que for afirmado pelo gabinete jurídico da Associação dos Proprietários em nome dos nossos senhorios. Assim é que agora, chegados a 2013, somos confrontados e temos que o nosso contrato de arrendamento acabou, se extinguiu este ano e, portanto, nós temos de abandonar os espaços. Naturalmente, foi com muito desgosto que ouvimos esta afirmação e eles disseram de nossa espontânea vontade que não podíamos aceitar da mudança tal que eles verificaram e que iríamos lutar com todos os argumentos legais ao nosso alcance para evitar que isto fosse um sortilégio. Portanto, estamos com este quadro público de chantagem absoluta e que pretende ser muito coativa sobre nós nos nossos anos. Bom, vamos ver se conseguimos resistir a esta onda, mas sabendo a priori que o capital a atuar na área do imobiliário no nosso país e particularmente em Lisboa e aqui das Avenidas Novas ainda mais em particular, ao que parece, está de facto a existir uma pressão tremenda e não sei se conseguiremos resistir. Estamos a solicitar ajudas, apresentámos a nossa candidatura à figura de loja histórica que a Câmara Municipal de Lisboa criou, em boa hora, e na verdade temos esperança de poder vir a ser premiados com a nossa eleição para assumir essa condição, mas não temos certezas e estamos a ver passar o tempo e sem os apoios manifestos que nós solicitámos. Pedimos uma audiência ao grupo parlamentar do Partido Socialista na pessoa da arquiteta Helena Roseta, por ter ela sido a iniciadora, a criadora de uma iniciativa que em junho de 2017 introduziu, pretendeu rever o clausulado da lei em vigor e propor alterações, cujas alterações tinham uma incidência na área habitacional e uma outra mais restrita na área comercial. Mas ainda não conhecemos dados concretos. Queríamos, com esse pedido de audiência que apresentámos via online à Sra. Arquiteta Helena Roseta, tomar conhecimento do âmbito dessas alterações para verem que medida é que elas podem proteger-nos e até por ela própria, devido a voz, porque foi ela que manifestou, de facto, também o seu descontentamento pelas incidências que esta lei estava a ter de forma tão injusta sobre o espaço comercial e também habitacional. De modo que estamos com curiosidade e com ansiedade à espera de que possamos ser contactados para que nos seja concedida essa audiência. Quer trabalhar aqui, não? Bom, eu posso dizer-lhe que eu fui sempre um curioso por aquilo que envolve a nossa atividade. E quanto mais dificuldades me surgiam no relacionamento com os pés dos nossos clientes, mais até com o setor feminino, mas também em alguns casos com o setor masculino. O setor feminino tem especificidades, dada a variedade de estilo de sapatos que usa, não é? E eu senti sempre curiosidade e vontade de procurar responder a essas necessidades maiores. E então, eu próprio fiz artesanalmente dezenas de
de formas, de calços, de cunhas, nomes que eu atribuo aos elementos artesanais de madeira que eu faço, como forma de utilizar, ligando também às formas mecânicas que nós temos, para em conjunto e sempre que possível responder a cada necessidade específica, porque elas são tão variadas que às vezes é difícil imaginar. Em cada caso concreto eu tenho procurado uma solução diferente, muitas vezes diferente, para responder a diferentes necessidades. E então é assim que tem continuado, de facto, a nossa atividade aqui, e nós temos experiência e conhecimento de que até ortopedias mandam ter connosco alguns clientes quando encontram dificuldades de resposta, usando a nossa conhecida experiência de longevidade, não é? Nesta área, tem aconselhado alguns clientes a vir ter connosco para conseguirmos resolver alguns problemas que eles próprios não têm, para os quais eles próprios não têm solução. Também os nossos concorrentes, através dos nossos clientes, têm sabido que alguns concorrentes nossos, alguns estabelecimentos comerciais, mandam ter connosco alguns casos que eles consideram mais difíceis de resolver, e quando não conseguem resolvê-los, sugerem a nossa casa, não é? Com a indicação de que somos experientes e que somos capazes de dar-lhes resposta. E assim tem sido a nossa vida aqui neste espaço. Quanto ao espaço em que estamos inseridos, porque a Avenida de Berna foi objeto já de muitas transformações, de facto. Aqui o largo que está quase fronteiriço aqui à nossa loja, aqui um pouco mais à esquerda, situava-se um largo onde tinha um chafariz. Esse chafariz também foi extinto, desapareceu. Esse largo, essa praceta, onde se realizavam também as vendas de Natal dos perus de Natal, que era uma tradição na década de 50, na década de 60, por aí fora, até 70, até cerca da década de 70, aí se manteve essa tradição, a venda de perus que se efetuava ali, naquele largo, que agora só tem um pequeno lancil de passeio. Aqui em frente nós tínhamos uma placa central de passeio muito mais larga do que é hoje, está aí com 3, 4 vezes mais, mas com as cheias de 1967 que nós vivemos aqui, olha, e aproveito para referir esse dado. Eu tinha-me casado nessa altura em setembro, e em novembro de 1967 fui acordado de madrugada pelo proprietário de então aqui desta loja, que foi ter comigo, por ser eu o encarregado, à Rua dos Eis, onde eu vivia há alguns meses antes de estar pronta uma casa para onde fui habitar depois, com a informação: chove torrencialmente e preciso que tu vás comigo à loja para lhe acudirmos, porque olha, temos a Avenida de Berna completamente inundada e a loja também. Bom, e assim foi que viemos aqui, atravessámos a Avenida de Berna como se fosse um rio, não é? Com água a dar-nos pelo joelho, entramos na loja e verificámos a inundação que tínhamos. Tivemos que deitar sapatos fora, vender outros, digamos, a ciganos, e recuperar alguns que se puderam recuperar, não é? mas foram poucos. Foi assim que essa cheia de 1967, por ter consequências tão nefastas em Lisboa, nas zonas mais baixas, e nos arredores de Lisboa também, nas zonas mais próximas de Ribeiras, com muitos mortos, que infelizmente se calhar não foram todos noticiados na altura, dado que vigorava aquele regime que, sendo naturalmente autoritário, não era gerador de liberdade de comunicação, de informação, e daí não se ter sabido tudo, mas sabe-se ainda muita coisa. E então, com esse facto, e tendo sido vítimas de algumas outras cheias posteriores, com menor incidência, mas que também assustaram e criaram problemas, a variação camarária veio a decidir aqui uma transformação do piso da Avenida de Berna, aprofundando, naturalmente alargando o coletor,
depois retirando a placa central e reduzindo-a a um pequeno espaço que agora terá pouco mais que 1 metro, e levantando mais o piso. Acontece que isso não evitou que outras cheias já tivessem surgido, mas reduziu de facto a sua incidência. Nunca mais houve incidências tão nefastas. É possível que aqui a localização da Fundação Carlos Gulbenkian, que está aqui fronteiriça a nós, tivesse também tido alguma influência nas decisões tomadas nessa área, e é assim que a Avenida Berna sofreu transformações. Naturalmente também muitas habitações, vários prédios foram demolidos, outros foram construídos, e estamos com uma perspectiva de facto bem diferente da que era há muito tempo. O trânsito também aumentou muito, porque esta avenida é hoje um eixo digamos, de passagem para a margem sul e para a linha de Cascais. Posteriormente foi criado o eixo norte-sul, que aligerou um bocadinho esta pressão, mas ainda assim continua a ser um eixo muito central entre a zona do Arieiro e até do aeroporto e a margem sul e a linha de Cascais. Mas ainda se lembra de ter como vizinha não só a Fundação Carlos Gulbenkian? Sim, não só Carlos Gulbenkian, sim, na primeira fase do meu trabalho nesta avenida, ali no outro prédio e noutra sapataria, que entretanto já desapareceu há uns anos, de facto ainda assistia à existência da Feira Popular, que se situava naquilo que é hoje, digamos, o parque da Fundação Carlos Gulbenkian. Isso durou até cerca de 1958, porque em 59 já começou a construir-se o espaço que hoje existe em nome da Fundação Carlos Gulbenkian. Estes são elementos artesanais, por mim produzidos em madeira, para resolver situações específicas de dificuldades de vária ordem que as várias pessoas nos vão apresentando e com os quais eu consigo produzir medidas que alteram o sapato de acordo com a necessidade dos pés das pessoas. São elas cunhas, calços, patões e outros pequenos elementos que servem para criar espaços para os joanetes, para dedos, chamados dedos de martelo, que é quando os dedos, já fruto de alguma digamos, incidência de doença de foro reumático, tornam os dedos encurvados e dando-lhe mais dimensão. Não encontram espaços para se moverem dentro de um sapato com uma dimensão normal, com uma forma normal. Assim, com as alterações que estes elementos introduzem na forma, isso consegue-se que se amplie o espaço, não pressionando os pés e libertando-os para se sentirem melhor. São, como digo, dezenas e dezenas aqui de elementos para conseguir esses vários intentos. Cada um deles, este é para produzir o tal intento num chamado dedo de martelo, quando ele tem esta dimensão, quando carece de mais desta dimensão, casos há em que carece de uma dimensão maior e outros menores, e depois aqueles que constituem, digamos, acrescentos à forma que tem que ser moldada para esse fim, para produzir folgas onde os pés necessitam delas. Isto no calçado de senhora como no calçado de homem. Esta é uma correção cuja dimensão integrada na forma dá uma folga para o chamado dedo martelo, que é normalmente o segundo dedo de cada um dos pés. Como digo, são específicos para cada caso. Este é um outro elemento, quando a frente do pé é toda ela encurvada e precisa de aumentar muito a dimensão da área dos dedos a partir das falanges, não é? Das falanges, portanto, até digamos à zona do tarso. Enfim, estes são outros calços mais avançados e mais generalizados para produzir uma maior altura também naquilo que chamamos a gáspia do sapato.
Enfim, olha, é a curiosidade que me tem levado a criar estes acessórios e que nos tem ajudado também a mantermos aqui, porque as pessoas nos procuram e nós vamos ser capazes.